duas, na verdade, Rodrigo. Você falava sobre cenários, e a gente, aqui na Fluri, aqui nas lives e fora também, conversa bastante sobre como será o mundo, né? Pós-Covid. Eu queria saber como tem sido esses dias no teu trabalho de gestão, em conversa com o elenco, como tem sido essas conversas com os jogadores, como tem sido a recepção por parte dos atletas dessas notícias, esses comunicados, decisões do clube. Claro que ninguém gostaria de receber esse tipo de decisão, como tem sido isso. E aí, falando não só sobre pandemia, eu queria que você falasse, a gente conversa bastante aqui sobre como a gestão do futebol tem mudado nos últimos anos aqui no Brasil. É claro que a gente precisa melhorar muito ainda, mas o Fernando fala bastante de uma mudança que aconteceu aí de 10 anos para cá. Eu queria que você falasse como você enxerga o futebol brasileiro hoje, comparando com aquele seu primeiro trabalho lá no Grêmio. Que mudou de lá para cá e o que você acha que ainda vai mudar com essa pandemia? Bom, Nilo, primeiro que assim, o atleta de futebol pode parecer, mas ele não passa a margem de tudo que o mundo, né, está atravessando. Então, eu quero deixar claro que sempre partiu deles qualquer tipo de, porque, né, hoje até está em voga essa questão da discussão da legislação específica, né, na qual eles estão amparados. Então, também tem que haver sempre uma boa sinergia com eles. E a nossa relação, particularmente a minha, por onde passei, sempre foi de muita transparência, né? Sempre foi muito claro e que nunca precisei impor nada. Muitas das vezes essa construção, ela às vezes até vem de lá para cá. Tudo depende da forma como a gente comunica no dia a dia. E partiu deles. Também lá atrás, quando eu falei de uma repactuação nos direitos de imagem, como também essa última, que foi um sacrifício, né, deles em prol do Internacional não perder mais nenhum dos seus colaboradores, ou seja, não ter que demitir mais nenhum dos seus colaboradores, manterem também na integralidade os salários daqueles que são piso 1 e piso 2 do clube, e não ter nenhum dos seus contratos suspensos. Tudo isso que a medida provisória permitiria. Então, na verdade, houve um sacrifício por parte deles e o Internacional entende que é válido, sim, essa contrapartida. Então, não houve nenhum tipo de consequência, de imposição, nada. Em relação às mudanças, né, no futebol brasileiro, eu acredito que a figura do executivo, ela, ao longo, né, um pouco mais de uma década, talvez beirando quase duas, né, eu estou há 18 anos nessa função, ela atingiu aí não só a respeitabilidade, mas eu acho que foi conquistando principalmente atribuições, né, porque a função, muitas vezes exercida, ela sempre existiu. Ela mudou a nomenclatura e agregou atribuições. A verdade é essa. Participamos muito mais da tomada de decisão dos clubes, no que diz respeito não só à área do futebol, mas às outras também. E aí, uma coisa que, particularmente, o futebol, como ele sempre foi o carro-chefe e a atividade fim dos clubes, sempre se teve muito holofote na profissionalização, não, tem que ter o executivo, o gerente de futebol, o supervisor. Mas eu te diria que a maior mudança foi que os outros departamentos dos clubes se profissionalizaram. Eu acho que houve aí também um despertar dos clubes da necessidade, né, de terem profissionais full-time, com especialistas em cada uma dessas funções. Eu não digo só do marketing também, ou não, na parte administrativa. Já veio a aceitação maior no futebol brasileiro de CFOs, de CEOs. Hoje você vê o quanto é importante você ter bons gestores de RH, que já não se substitui o RH, né, por várias outras nomenclaturas. Então, assim, na própria comunicação, eu acho que essa foi a maior mudança. Antes era um núcleo muito reduzido de exigência e principalmente de foco e de cobrança. Hoje isso se ampliou e hoje, como executivo de futebol, tem inúmeros pares, né, de diretoria executiva nos outros setores, o que facilita demais essa integração, a linguagem e a participação, em detrimento do que acontecia há quase duas décadas atrás, já era tudo muito concentrado apenas no futebol e era do futebol para as outras áreas. Hoje não. Hoje você naturalmente tem que envolver as outras áreas. Em relação à perspectiva futura, o que eu gostaria muito é de acompanhar e principalmente, quem sabe no futuro, até participar presencialmente de algum modelo
de clube-empresa no Brasil, e porque talvez seria, eu não estou aqui para comparar o que é melhor, o que é pior, o que serve ou não serve, versus a questão das associações. Mas eu gostaria que esse modelo dos clubes e empresas, que creio eu que é um caminho sem volta aqui, ele não só viabiliza a captação de recursos, maior do que nas próprias associações, mas eu acho que também eles vão trazer benefícios e uma necessidade maior de bons profissionais, da formação, da qualificação de profissionais, inclusive nas associações. Sem falar na questão da fiscalização dos recursos e tudo, na minha visão, que vão trazer benefício. Mas como ainda nós temos poucos modelos no Brasil, essa é uma perspectiva que eu pretendo participar e pretendo presenciar aí nos próximos anos, se realmente passar esse projeto de lei que a gente espera que passe lá em Brasília.